Você tem dúvida em como, quando e por que transplantar o seu bonsai? Segue o vídeo após a vinheta que eu vou te ensinar. Olá pessoal, Michel aqui da Bonsai Vertentes com mais um vídeo de dicas para quem quer iniciar ou está iniciando na arte do bonsai. E o tema de hoje vai ser transplante ou reinvase, né? Uns chamam de uma forma, outros chamam de outra. Então nós falaremos hoje sobre esse tema. Uma dúvida que é muito recorrente entre bonsaístas iniciantes, né, que está iniciando na arte do bonsai, é qual a necessidade de se fazer o transplante. Bem, pessoal, o transplante ele não é uma coisa aplicada somente ao bonsai, não. Tá? Ele é válida para qualquer planta cultivada, seja em vaso, em pote, né, em local restrito, porque a planta sempre vai querer crescer e as suas raízes também. Então tem o consumo da parte orgânica. Então, de tempos em tempos é necessário fazer esse retransplante. Aí vão me perguntar de quanto em quanto tempo e de quanto em quanto tempo deve ser feito esse transplante. Isso é relativo, tá, pessoal? Vai depender do tamanho do pote, vai depender do tamanho da planta, quanto tempo ela está ali, né, sem fazer transplantes, ou nunca, se nunca foi feito. Então isso tudo é muito relativo. Este pré-bonsai, por exemplo, ele já está nesse vaso há 2 anos e meio. Né? A planta evoluiu bastante até, pelo tamanho do vaso. Esse galho era um brotinho bem pequenininho, 2 anos e meio, alguns bem fracos lá também. E a planta encheu bem. Porém, a gente precisa que ela evolua um pouquinho mais. E agora eu achei um vaso, um tamanho, vaso bacana, que vai servir para ela, onde ela vai vir agora, que é um pouco maior, que a raiz vai ter um pouco mais de espaço para crescer, ela vai evoluir mais algumas partes. Eu vou pegar a mesa giratória ali para mostrar para vocês a planta 360 graus, para vocês verem aonde tem as falhas, é onde a gente precisa evoluir bem essa planta, tá certo? Agora com a planta já na mesa giratória, eu vou girar aqui para vocês verem. Esse galho precisa evoluir, esse, né, tem bastante brotinho. Vou voltar aqui. Este galho precisa evoluir, mas tem 2 brotos aqui que vão virar galhos futuramente. Este galho também precisa evoluir um pouco, porém ele já está melhor que o de baixo. Vou ficar só para os brotos dele estão melhor. Aqui, ó, existe, né, um grande vazio, tem os galhos daqui, e esse segundo galho de fundo também, ó, tem pequenas brotações que vão vir para preencher aqui. A planta está meio querendo dormir, meio não querendo não dormir, porque tem pouquinho tempo que foi ontem que eu fiz toda a aramação, a poda, né? A retirada dos galhos, arrumei a silhueta, arrumei toda certinha para a gente continuar. Tá ok? Bom pessoal, a gente também precisa, né, aprender a diferenciar o que é transplante e falso transplante. O falso transplante é quando você só tira a planta do vaso ou do pote, sem mexer no torrão, e já coloca num vaso maior para criar, né, grande volume, a planta desenvolver. O transplante consiste em você tirar a planta do vaso, abrir as raízes, fazer a poda de raiz necessária, né, colocar um novo substrato e plantar a planta. No caso aqui, a gente vai passar por um vaso um pouco maior, mas não será um falso transplante, porque eu não vou pegar simplesmente a planta e colocar aqui com mais substrato. Nós vamos fazer uma poda de raiz, ver o que precisa ser eliminado, se tem alguma raiz muito grossa, né, para que realmente haja espaço no vaso maior para ela desenvolver. Então a gente vai, né, tem essa diferença do falso transplante, é quando não mexe no torrão, e o transplante é quando a gente mexe no torrão, faz poda de raiz e, né, coloca a planta no vaso novamente. Isso pode ser feito no próprio vaso, ou num vaso diferente, vai ser o caso aqui, né? Isso não importa se o vaso vai ser menor ou maior, mas o transplante é isso, a gente consiste em mexer no torrão que a planta está, abrir as raízes um pouco, fazer uma poda, né? Coisa que no falso transplante a gente não faz, tá certo? Nós falamos aqui no início do vídeo, né? Vocês vão aprender como, quando e por que fazer o transplante do seu bonsai. Então o porquê
é devido ao crescimento das raízes e o consumo da matéria orgânica, como eu já citei mais no início do vídeo. Então, de tempos em tempos, a gente precisa tirar a planta do vaso, fazer o corte excessivo das raízes, voltar com um substrato novo para que a planta tenha, né, material orgânico onde retirar os nutrientes. Quando transplantar o seu bonsai? É uma questão ambígua, né? Quando, em qual questão? Período do ano ou quando na questão de como identificar a necessidade? Bem, esse quando de como identificar a necessidade, a planta vai dando indícios, né? A dificuldade da água passar pelo solo, a drenagem, é um indício da necessidade da troca de substrato, fazer o transplante, né? Outro indício, plantas que frutificam começam a dar menos frutas, as que florescem começam a dar menos flores, então esses são indícios também da necessidade. Já o quando, em questão de qual período do ano, né, preferencialmente fazer no final do inverno, faltando ali uns 25, 20 dias, é bem bacana porque a planta vai iniciar o despertar do ciclo novamente, porque, né, lembrando, no inverno as plantas entram em dormência. Algumas tropicais elas não entram em dormência total, né? A gente nem fala que entra em dormência, mas diminui bastante a circulação de seiva, ou seja, né, o estímulo de produção da planta, da produção que eu digo, né, da massa verde, floração, etc. Então aí respondido quando nos dois sentidos. E como fazer esse transplante? Nós vamos ver aqui o passo a passo, preparação para o vaso, como retirar a planta, né, preparação dos arames, todo o material, tá certo? Pessoal, uma dica muito importante, antes de você iniciar qualquer coisa no transplante, é deixar todo o material pronto, tá? Substrato pronto, vaso pronto, já castelas. Eu vou ensinar para vocês esse passo a passo de como colocar drenagem, os arames no vaso, fazendo o grampinho de trava de aramação da tela de drenagem, tá ok? Eu vou tentar fazer um close em alguns takes para ficar melhor, para ensinar tudo certinho para vocês, tá bom? E não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreve, você principalmente que está iniciando na arte do bonsai, quer aprender mais, né, sobre o básico, né? Segue aí a gente nas redes sociais também, Instagram, Facebook, Bonsai Vertentes, ok? Acompanha aí o trabalho que nós vamos fazer. Pessoal, para auxiliar, vou usar um hashi, tá? Então vamos lá, vai passar o arame por trás do hashi, deixar uma sobra, deixa eu passar por trás que vai ser mais fácil, tá? O arame por trás do hashi, deixou um pouquinho a mais do que uma sobra de 3 dedos. Então você vai segurar e vai enrolar esta ponta para dentro. Ó, e vai deixar num ângulo de 45 graus aqui, ó, fazendo uma bolinha aqui, ó. Agora o arame está por trás e ele tem que ir para o lado contrário. Se esse veio para frente, essa ponta tem que girar também por cima do arame, tá, pessoal? Ó, esse veio por cima, agora esse vai vir por cima, sentido contrário, vindo lá para cima, tá? Esse espaço você vai deixar a largura lá do buraco de drenagem do vaso, esse espaço. Se ficar pequeno não dá certo, se ficar muito grande também não dá certo, então dá uma olhadinha. E agora a gente vai fazer o contrário, virar ele para lá. Opa. Dessa forma. Então esse veio para baixo passando por cima, esse veio para cima também passando por cima aqui. Agora a gente vai fazer o que? Pegou, alinhou, vai descer esse para cá e esse para cá. Pode ir acertando ele aqui, né? Show. Agora é só cortar o pedaço a sobra.
também empenado, você pode ir acertando. Aí, prontinho os 2 ganchos pra gente firmar. Uma tela com espaçamento bom, para ter uma boa drenagem. Você acha esse pacotinho de tela aqui na Bonsai Vertentes, tá, pessoal? Só entrar em contato. Vamos lá, como que nós vamos prender? Acho que para apoiar fica mais fácil para vocês verem. Ó, eu gosto de colocar a borboleta para fora, tá, pessoal? A gente coloca para dentro, a gente coloca para fora, não faz diferença. Agora, o ângulo dele eu coloco sempre na vertical para depois, caso precise passar arame aqui, tá bom? Ó, já passou aqui. Só ajeitei. Aí a ponta que ficou, você joga para baixo e a outra para cima. Pronto. Vamos colocar a outra. Posiciona. Mesma coisa. Opa. Ver se tá. Essa aqui tá meio torta, posso passá-la pra cá. Aí, ó. Só que aí, girar. Aqui, pessoal, esse pra baixo, esse pra cima. Ficou muito grande, você pode vir fazer o arremate. Opa, balancei a câmera, desculpa. Firmar um pouco mais esse aqui. Prontinho, pessoal. Vaso pronto. Vamos à próxima etapa. Eu vou utilizar essa ferramenta que eu utilizo para abrir chare, tá? Todas as minhas plantas eu abro chare com ela. Só que hoje eu vou usar ela para tirar um pouco do substrato, né? Para aliviar a pressão aqui, tá bom? Pra gente poder tirar a planta. Já cortei o arame, tá, pessoal? Todo bonsai ele é amarrado, porque a planta não tem a raiz pivotante, que é a que dá estabilidade, né? Aquela que vai para o fundo. No bonsai a gente retira ela por causa do vaso ser raso. E ela também atrapalha muito na questão do bonsai. É uma coisa a se preocupar. Então vamos retirando aqui para aliviar a pressão, para a gente conseguir tirar a planta. Um dos arames aqui, da amarração. O outro tá aqui. Então, devido à planta estar aqui 2 anos e meio, cresceu muito a raiz, então a planta tá com bastante pressão, dá para sentir as raízes aqui, ó. Tá, pessoal? Tá tirando. As trações aqui, pessoal, eu amarrei na própria raiz da planta, então não tem problema nenhum tirar.
isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Que bloco de raiz, tá vendo? 2 anos e meio. A planta já quase não tinha substrato nenhum. Então nós vamos fazer trabalho aí agora nas raízes. O rastelo ainda não consegue tirar, tá, pessoal? Porque, ó, é muita raiz. Vocês vão ver, eu retirando, eu vou afastar a câmera um pouco porque ela tá balançando muito, tá? Daqui a pouco eu volto com a câmera aqui pra vocês. Maravilha, pessoal. Tiramos o excesso de raiz. Agora nós vamos rastelar. Para quê? Para manter as raízes inteiras e tirar só um pouco do extrato antigo. Rastelando, você tira só o substrato antigo, né? E ficou as raízes. Essas aqui nós não vamos cortar. Cortar só essas que estão um pouquinho mais grossas aqui, para elas não ganharem tanta força. Bem, planta pronta. Agora nós vamos fazer a última coisa que o detalhe que falta no vaso, que é amarrar, né? Botar o arame aqui do nosso que vai sustentar a nossa planta. Então vou chegar bem perto aqui, pessoal, é simples. A distância aqui é só você colocar a menor distância entre os dois buracos. Show de bola. Agora nós vamos colocar um substrato. O substrato, pessoal, ó, bem solto. Eu faço 50-50, ou seja, 50% material orgânico, 50% não orgânico, caqueira e pedrisco de rio. Primeiro a gente vai fazer uma cama. Vou espalhar aqui certinho. Fez a cama, nós vamos fazer um montinho aqui no centro, para que quando a gente girar, acomodar a planta, tá? Bem, arame passado aqui com sucesso. Agora nós vamos rodar um pouco, assentar, tá, pessoal? Olhando. Bom, pessoal, planta devidamente calçada. Agora nós vamos amarrar aqui os arames. Perto para vocês verem. E agora nós vamos torcer para apertar essa planta aqui. Então você vai confirmar essa planta está bem presa. Aqui está bem presa, nós vamos finalizar aqui. Vamos fazer um acabamento melhor aqui.
Planta bem presa ao vaso. Agora nós vamos terminar de preencher aqui com mais substrato. Agora com o hashi nós vamos ajeitar esse substrato. Apesar de que não tem tantas raízes saindo para fora do torrão que eu deixei, mas é para ele acomodar bem. E a última coisa que a gente tem que fazer é aplicar o enraizador, tá pessoal? Para ajudar na recuperação aí da planta. Eu uso o forte enraizador conforme manda no uso da embalagem. Então, bora aplicar o enraizador aí na criança. Regar bem, tá pessoal? Encharcar. Até sair lá no furo de drenagem. Ó, começou a sair no furo de drenagem. Tá ok. A gente já pode parar. Bom pessoal, tô aqui de volta. O transplante finalizado e após um mês, tá gente? Um mês após o transplante que eu estou fazendo esse vídeo, fiz proposital que é para vocês terem noção como a planta reagiu, já iniciou as brotações agora de primavera. Vocês até podem notar que no início do vídeo eu estou de blusa, estava bem frio e agora eu já estou de camiseta, né? Primavera agora já chegou de verdade, então a planta já iniciando a sua brotação primaveril. Vou dar um giro na planta para vocês conferirem aí. Ó, um chare bem bacana aqui no meio, com um uru, uma característica bem velha na planta, tá? Essa planta já tem 25 anos de idade aí, em média. Vocês podem notar, né, que tem um vazio bem grande aqui, um pouquinho aqui em cima. Então a intenção agora é deixar a planta crescer, mesmo à vontade, para a gente fechar esse ponto aí com mais falhas. Mas então é isso, e a gente vai acompanhar aí os vídeos futuros, lá no Instagram também, falando, mostrando a evolução dessa planta. É só vocês seguirem a gente, tá? Pessoal, não esquece, curtam, compartilhem aí, se puder, deixe um comentário, dúvida, eu posso responder aí, caso vocês tenham dúvidas também, certo? Então não esqueçam, sigam a gente lá no Instagram, no Facebook e aqui também. Grande abraço e até o próximo vídeo.